Olá! Estamos chegando na última aula deste módulo. Trabalhamos todo o ciclo logístico para um objetivo. Esse objetivo é a dispensação e o uso dos medicamentos, que é o tema da nossa aula de hoje. E ela vai ser um pouquinho diferente das outras. A gente sempre conversou nas outras aulas sobre procedimentos, sobre processos, sobre o que tem que fazer, sobre a legislação. E nessa aula nós vamos ter uma pegada diferente, porque eu gostaria que vocês observassem a dispensação sobre o ponto de vista da pessoa que vai buscar o medicamento. Que nós temos que avaliar a dispensação dos medicamentos no nosso município sob o ponto de vista de quem vai à farmácia, não o ponto de vista de quem está trabalhando na farmácia. Nós precisamos humanizar mais o atendimento da farmácia e nada melhor do que poder olhar sob o ponto de vista de uma única pessoa. Então, vamos ao slide. Nesse slide, vamos iniciar a história da dona Maria Terezinha. Ela tem 45 anos e ela foi na unidade de saúde para poder renovar sua prescrição. Ela tinha o diagnóstico de hipertensão, de diabetes, e ela reclamou sobre os sintomas que ela estava sentindo recentemente, e o médico diagnosticou fogachos, né? Ela estava com início, então, no processo aí de menopausa. No próximo slide, a gente vai ver que o médico, né, ao renovar sua prescrição, ele percebeu que já existiam os medicamentos, né, enalapril, amlodipino e metformina, só que durante a avaliação da renovação da prescrição, ele percebeu que alguns exames ainda estavam alterados. E além daquele sintoma que ela estava reclamando dos fogachos, também percebeu uma elevação do colesterol. Então ele modificou a prescrição, incluindo a simvastatina, a insulina NPH e a isoflavona de soja para começar o tratamento da dona Maria Terezinha. Então, no próximo slide, a gente vai ver que para a Maria Terezinha conseguir os seus medicamentos, existem políticas para isso. E a gente discutiu bastante sobre essas políticas, né? E quando a gente fala sobre atenção básica, a gente tem o acesso por duas vias principais, ou pelas farmácias e unidades de saúde, nos dispensários, como a gente tinha discutido na aula passada, ou pela rede conveniada do programa Farmácia Popular do Brasil. Então, na atenção básica, a gente tem duas maneiras principais para uma pessoa conseguir os seus medicamentos, né? E existem inúmeras possibilidades dentro dessas duas maneiras. No próximo slide, nós vamos enxergar um mapa fictício desse local onde Maria Terezinha ela mora. Então, ela precisa da prescrição médica. Além disso, ela precisa de ir até os locais para a retirada dos medicamentos. Essas possibilidades de sair da casa e até o atendimento médico ou de enfermagem, ir até a farmácia 1, depois ir até a farmácia privada para conseguir os seus medicamentos, nós chamamos de itinerário terapêutico. Então, quando a gente trabalha com uma avaliação da dispensação de medicamentos no município, nós temos que entender qual é o itinerário dessa pessoa. Porque muitas vezes o custo que a pessoa tem para deslocar dentro do município, para conseguir o seu medicamento, é mais caro do que comprar o medicamento numa farmácia privada. Tá, se tem uma farmácia privada do lado, tudo certo. Mas e em locais que não tem? Então, quando a gente trabalha a dispensação, no ponto de vista do usuário, nós temos que pensar em qual itinerário esse usuário faz para conseguir os seus medicamentos. Então, no caso da Maria Terezinha, como nós vamos ver no próximo slide, ela pode retirar os seus medicamentos na farmácia, na unidade de saúde, na rede conveniada do Programa Farmácia do Brasil, recurso próprio, ou seja, tirar do bolso e gastar, ou ela pode entender
que aquilo é um direito dela e que ela precisa conseguir o seu medicamento por via judicial. Então essas são as principais estratégias que uma pessoa tem para conseguir os seus medicamentos pelo SUS. Ou vai conseguir via farmácia, ou pela rede conveniada, ou tirar do bolso, ou ficar sem o medicamento, né, que é uma opção, né, porque muitas vezes as pessoas ficam simplesmente sem o tratamento, porque não tem recurso para comprar ou para se deslocar até o local de dispensação, ou entram com um processo na justiça, né? Então nós temos que mapear essas pessoas. Quando eu penso em dispensação, eu não estou pensando só lá dentro da farmácia a entrega do medicamento. Eu tenho que pensar nessa rede que acontece para que a dispensação ocorra e se ela está atingindo uma grande parte da população. Quando a gente trabalha numa farmácia, é muito sobrecarregado o trabalho. Então pode dar a impressão de que nós estamos atendendo uma parcela grande da população. E não é bem assim. Dependendo da cidade, nós estamos atendendo uma parcela pequena e o trabalhador da farmácia acredita que está atendendo muita gente. Mas o gestor da farmácia, o gestor da assistência farmacêutica, tem que ter essa visão ampliada sobre o itinerário terapêutico para ele saber qual é o alcance da dispensação de medicamentos que essa pessoa, que esse município tem. Então, se nós observarmos os dados no próximo slide, considerando dados nacionais da Pesquisa Nacional de Acesso e Utilização de Medicamentos, a disponibilidade geral de medicamentos no país é de 52,9% e os fitoterápicos apenas 8,8%, né? Tem uma diferença grande nas regiões do Brasil e entre porte dos municípios. Ou seja, a Maria Terezinha, ela, dependendo de onde ela morasse, isso ia variar a chance dela conseguir todos os seus medicamentos, né? Por quê? Porque ela precisa de uma unidade que tenha fitoterápicos, senão ela vai ter que comprar. Os medicamentos para prevenção de diabetes, vez ou outra, tem na farmácia básica e tem na farmácia popular, ou só tem um, ou um só tem um, outro só tem o outro. E precisa de estrutura, porque muitas vezes o local que ela pega os medicamentos não tem uma geladeira para guardar a insulina. Então ela precisa ir até uma farmácia que tenha insulina ou na farmácia conveniada do programa Farmácia Popular. Assim a gente já entende o que é um itinerário terapêutico, né? No caso da Maria Terezinha, ela teria que provavelmente ir em vários lugares para conseguir o seu medicamento. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês um estudo muito interessante que foi feito numa cidade de médio porte de Minas Gerais. O que eles fizeram? Eles pegaram a fila de pessoas que estavam buscando medicamento na farmácia, olharam o medicamento, as receitas das pessoas, depois que essa pessoa era atendida, ela saía da farmácia, eles conferiam se 100% da receita foi atendida, né? E fizeram uma entrevista para avaliar o perfil das pessoas que conseguiram 100% dos medicamentos. E olha que interessante. A disponibilidade, de acordo com a relação de medicamentos essenciais, foi de 56% a 80,1%. Ou seja, oscilou muito dependendo de qual item. O que isso mostra para nós? A política da análise de estoque. Nós precisamos fazer políticas de análise de estoque para cada medicamento, principalmente cruzando mais de 2 análises. No caso aqui, por exemplo, pode ser uma análise 1, 2, 3 que não foi feita, o cálculo do estoque de segurança não foi feito adequadamente, faltou o medicamento lá na ponta. Pode ter sido isso uma causa, né? E 39,3% dos usuários conseguiram 100% dos medicamentos. E aí eles tentaram filtrar. Desses usuários, qual foi o fator preponderante que fez com que ele conseguisse 100%? E olha lá, escolaridade foi um fator estatisticamente significativo, né? Os autores desse artigo, eles discutem que uma pessoa que tem uma escolaridade mais alta conhece mais sobre sua saúde, discute melhor o seu problema, sabe dos seus direitos e procura a farmácia para poder conseguir seu medicamento. O tempo de deslocamento até a farmácia é menor que 15 minutos, então, ou seja,
Isso significa que aqueles modelos que a gente viu na aula passada, de farmácia central ou farmácia central com CAF, né, tem que ser bem analisado, porque o tempo de deslocamento até a farmácia contabiliza para o acesso integral, né? Por quê? Porque as pessoas convivendo mais com a farmácia sabem quando tem, quando não tem, então elas só vão quando tem. Isso é um achado dessa pesquisa. E o uso de 4 medicamentos ou menos, né? Lógico, se tem menos medicamentos na receita, maior a quantidade, a possibilidade dele conseguir acesso integral. Ou seja, mais um motivo para a gente evitar o rosário de especialista, que a gente falou no módulo 1. Tudo isso vai impactar na dispensação de medicamentos do município. E como fica o caso da Maria Terezinha? Vamos analisar então pensando no que tem na Rename e o que tem no Programa Farmácia Popular. Quando nós olhamos a tabela, nós vemos que o nalapril, amlodipina e metformina existem nos 2 programas. Então, muitas vezes, né, os municípios eles optam por não disponibilizar esse medicamento para dispensação na farmácia municipal e a pessoa retira no Programa Farmácia Popular. Agora, quando pensamos na simvastatina, ele tem também nos 2 programas, mas a simvastatina tem copagamento. Então, uma parte do valor da simvastatina, a pessoa vai ter que arcar para poder retirar esse medicamento no Programa Farmácia Popular. A insulina também tem nos 2 programas, mas no Farmácia Popular não é entregue os insumos. Então, quando a pessoa vai buscar insulina nas farmácias básicas, geralmente é fornecido o insumo, fornecido a agulha, né, para poder fazer a aplicação. E na farmácia popular, não. É apenas o frasco ou frasco ampola e tudo mais. Já a isoflavona, ela está disponível na Rename, mas como vimos, poucos municípios incorporaram medicamentos fitoterápicos e ela não está disponível no Programa Farmácia Popular. Então, nós fizemos uma análise aqui sobre o itinerário terapêutico da Maria Terezinha, né? Ela teria que ir na farmácia básica com geladeira para tirar a insulina e a simvastatina com os insumos, depois se deslocar até a farmácia popular para retirar os outros 3 medicamentos e, se ela tiver dinheiro, retirar a isoflavona de soja. Ou seja, essa dispensação aqui não está adequada. Né? Por quê? Porque nós estamos aumentando o itinerário terapêutico, nós estamos aumentando a chance dela ir num local e não tirar todos os medicamentos, ela seguir a prescrição pela metade. Nós estamos aumentando a chance de fazer uma dispensação inadequada de insulina e ela não armazenar a insulina corretamente, além de não receber os insumos. Então, ou seja, tudo isso tem que ser pensado quando eu penso em minha política de dispensação. Então, ou seja, distribuir as farmácias melhor no território, pensar corretamente todos os outros passos do ciclo, porque aqui a gente vê a seleção, a programação, a aquisição, armazenamento e distribuição materializado na situação da Maria Terezinha. Então, quero que vocês pensem muito sobre isso e façam o exercício de pensar qual é o itinerário terapêutico do meu usuário para conseguir todos os medicamentos que ele precisa no município, para reformular o seu processo de dispensação. Então, ficamos aqui nessa aula de hoje e aguardo vocês para o próximo módulo. Até mais!